Asma não dessatura. A asma que dessatura, ou ela é grave, ou ela não é uma asma. Perfeito. Toma cuidado com isso. Não é nem tudo que chia é asma, gente. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 89. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada especial da semana, eu queria convidar você que está assistindo no YouTube para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar com os colegas. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Dito isso, eu gostaria de lembrar que os nossos episódios vão sempre ao ar às segundas-feiras, ao meio-dia. Quem que a gente vai receber essa semana, Ana? Nós estamos com a Thaís Menezes, E a Thaís é médica de quê? é pneumologista, então assim, as pessoas já começaram a reclamar que a gente não tinha terminado as especialidades clínicas. A gente está terminando. Então hoje nós temos uma pneumologista aqui. Thaís, seja muito bem-vinda ao Médico de Quê? Oi, Raquel. Oi, Ana. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Thaís, né? Thaís Menezes. Eu sou pneumologista. Trabalho hoje na Escola Paulista de Medicina e na Santa Casa. E acho que é isso. Conta um pouquinho mais. Eu queria que você contasse assim, quando você estava na faculdade, você escolheu, porque tem uma diferença de perfil que eu vejo, pelo menos, né, em vocês clínicos, que é assim, tem o clínico tipo a Raquel, que todo mundo já sabe aqui, que tipo, ela prestou clínica querendo fazer endócrino, ela já queria endócrino antes de querer clínica, né, e depois, obviamente, ela se apaixonou pela clínica, né, mas ela já queria. Mas tem o clínico que fala assim, não, eu gosto de especialidades clínicas, vou fazer clínica e lá, estando na clínica, eu decido. Ou você estava pensando em outra coisa e depois desistiu da coisa que estava pensando e acabou fazendo pneu. Então, como foi esse seu processo do finalzinho da faculdade para escolher clínica e para escolher a pneu? Na verdade, vamos dizer assim, eu vou voltar lá na faculdade, assim, eu sou de Goiânia, né? E aí, no fim do terceiro colegial, eu prestei algumas faculdades, eu passei em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na FAMERP. Só que eu entrei na medicina porque eu queria ser médica legista. Ou psiquiatra forense. Eu adorava Nossa. Law and Order, SVU. E eu Adoro. achava que a vida ia ser assim. Que entendeu? legal. Então, era isso que eu queria fazer, eu tinha certeza. Aí, no primeiro ano da faculdade, eu fiz um estágio eletivo no IML. Aí eu descobri que eu não ligo assim pelas secreções, eu não ligo de sangue, realmente, mas algo que me incomoda muito são cheiros. E eu descobri que o IML não era pra mim. Tem muitos cheiros, então Muitos. não deu pra você. Era muito cheiro, gente. Eu tive uma situação que eu lembro que teve uma ocorrência no meu estágio que foi achado um corpo numa represa, no rio, lá perto, lá da faculdade. E a gente foi fazer o atendimento. Ali eu tive certeza. Você falou, não vai dar. Não vou falar. Eu não vou ser legista. E aí eu fui pensar no que eu ia querer ser. A última coisa que eu imaginava era clínica. Porque eu achava que era parado. Uma coisa que eu tinha certeza na minha vida é que eu não queria um consultório. Eu gosto da adrenalina, eu gosto de não saber o que vai acontecer. Então, depois que eu falei que eu não ia ser médica legista, não ia ser psiquiatra forense também, e não seria psiquiatra de jeito nenhum, que é só conversar, né? Eu decidi que eu ia fazer ou UTI ou medicina de emergência. E aí eu ia para medicina de emergência. E aí eu lembro que quando eu me formei em 2015. Veio com a história de que ia iniciar no estado de São Paulo a residência de medicina de emergência. Ia ser a primeira turma 2016. Fiquei esperando abrir, não abriu. Não abriu acho que no estado de São Paulo, lugar nenhum, só tinha em Porto Alegre, eu queria continuar em São Paulo. Aí eu decidi que eu ia fazer cirurgia, eu ia fazer intensiva, fiquei na dúvida, ia ser cirurgiã do trauma. Minha turma inteira tinha certeza que eu precisava cirurgia do trauma, que eu ia fazer cirurgia para fazer cirurgia do trauma. Na hora de fazer a inscrição, eu me inscrevi para cirurgia. Aí eu parei, pensei, não sei, me deu alguma coisa que eu não paguei, refiz a inscrição e paguei a de clínica. Falei, vou fazer Ainda bem que não era no último dia, porque deu tempo de esperar o prazo e fazer outra inscrição. Menina do céu, Thaís. Aí eu saí prestando clínica, passei na Escola Paulista. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer clínica, eu decidi então que eu ia fazer nefro.
Porque na minha faculdade de nefro, eu tinha eu me identificava muito. Eram os mais radicais dos clínicos, né? Eram os intensivistas ou os nefrologistas. Que assim, o que eu via, que eu adorava, é que no estágio da nefro, a gente ia, o hospital que eu me formei, né? Formei em São José do Rio Preto, na FAMEP, é um hospital de base, é um hospital muito grande, um hospital muito bem administrado, muito bonito. E eu lembro que a gente começava lá de cima e ia passando em todos os andares. Então a gente via paciente de todas as unidades. Uhum. Eram pacientes clínicos, cirúrgicos, neurocirúrgicos. Então parecia que você via a medicina inteira. E eu achava isso muito interessante, as discussões eram muito legais. Eu não lembro muito de ambulatório da nefro, acho que a gente rodou pouco em ambulatório, então eu fiquei com essa imagem de medicina hospitalar. E aí eu vim para a Unifesp, eu já sabia do Hospital do Rim, que estava vinculado ali, né? Tem a parceria com a Unifesp, é o hospital próximo ali da Unifesp. E aí eu queria fazer nefro. A nefro da Unifesp também é muito bem conceituada. Em Rio Preto também era, só que eu acabei não ficando em Rio Preto porque eu queria uma cidade maior. Isso foi mais uma questão pessoal, assim. E aí eu rodei na pneumo da escola. Tinha UTI, eu gostei muito da UTI no nosso mês, a gente girou a UTI, como a gente diz, né, assim, com muitos pacientes realmente muito graves. Eu apaixonei na fisiopatologia mesmo da pneumo. A pneumo é uma especialidade que tem muita matemática, muita física. Eu já ia dizer, a pessoa tem que amar, porque assim, gente, a fisiologia pulmonar pra mim, a mais difícil da faculdade inteira. Mesmo. Então é isso, e é muita física, nossa senhora. E aí eu gostei muito dessa parte, porque Legal. se eu voltar mais ainda, minha dúvida era se eu ia fazer engenharia ou medicina, né? Então, como eu acabei na medicina, eu queria pegar alguma coisa aí. E eu gostei muito da opinião da escola, tanto que quando eu fui prestar, eu acabei prestando em um outro lugar, assim, mas eu até em outras entrevistas eu falei que minha primeira opção era ficar na Escola Paulista de Medicina e eu queria fazer a pneumo lá. E eu amei. Foi assim que eu acabei na pneumo. Foi por causa do R1 da clínica mesmo. Eu nunca imaginei fazer pneumo. Foi no R1 da clínica Foi no que R1 que você já decidiu. Porque a gente roda na pneumo no R1. A gente roda enfermaria. Tem alguns especialidades que a gente roda no R1 e volta nos ambulatórios no R2. Mas a pneumo a gente roda ambulatório, enfermaria Não, a gente volta no UTI. R2. A gente volta na pneumo. A gente roda o ar Ah, e verdade. UTI No R1 e volta no ambulatório. Volta nas especialidades no Verdade, R2. verdade. Só que eu amei a UTI. E aí eu vi que pneumo era uma especialidade que eu conseguia fazer UTI, eu conseguia fazer medicina hospitalar. Que Então legal. eu fiquei. E de novo, você continuou, mesmo fazendo clínica, você continuou com a visão de não quero ter um consultório, não é isso? Sempre. Né? Você não Sempre. mudou essa sua cabeça, né? A minha grande dúvida no fim do R1, na verdade, foi que eu gostei muito da pneumo, mas a minha dúvida era, será que eu vou mesmo fazer pneumo? Ou eu largo o R1 de clínica? Perdão. Eu largo o R1 de clínica e vou para medicina de emergência, porque foi quando abriu. Abriu, Sim. né? Abriu. O programa. E conta pra gente, ô Thaís, um pouquinho pra quem tá escutando, quando a gente faz a primeira vez uma especialidade, a gente gosta sempre de situar os estudantes e os médicos do que constitui mais ou menos o programa de pneumo. Ele tem como pré-requisito clínica médica, ainda tem, né? Que Isso mudou, que as coisas vão mudando porque, às vezes, enfim, né? terapia intensiva, quando eu fiz residência, era clínica ou cirurgia e depois ir pra UTI. Mas conta pra gente, então, qual que é a duração do programa. Eu sei que a gente sabe que tem pequenas peculiaridades em cada local, no Brasil, porque é um continente, mas como que tá estruturado mais ou menos a residência de pneumo onde você fez? Então, lá na Unifesp, né? O pré-requisito para qualquer lugar que a gente for fazer no Brasil é clínica médica. Então, 2 anos de clínica médica ainda, né? Falam que vou virar 3 todo ano, mas 2 anos de clínica médica. E aí depois presta a prova, em alguns lugares teóricas, práticas, né? E aí você começa a pneumologia. A pneumo, ela vai variar muito dependendo do centro que você está. Então, principalmente em São Paulo, em centros maiores, a gente tem subespecialidades muito fortes dentro da pneumo, tá? E eu lembro que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque na minha faculdade, o hospital é excelente, a faculdade é excelente, a pneumo era muito boa, mas ela tinha muito mais asma e DPOC, que é o feijão do arroz da pneumo, uma enfermaria um pouco menor, tanto que lá era 1 ou 2 residentes por ano só do serviço. Quando eu vim para a Unifesp, eram 8 por ano e com muitas subespecialidades. Então, o interstício é muito forte, a circulação pulmonar, que é o que no fim eu fiz,
é muito forte também, a parte de fisiologia do exercício. Então, quando você vai para um centro que tem tudo isso, você não vê só asma e DPOC. Que é o que todo mundo pensa, pneumo pensa em asma e DPOC, e é também o que todo mundo trata, assim, um pouco, né? Outras especialidades costumam também entrar um pouquinho, né, na asma, no DPOC. Já no interstício, na circulação, na fisiologia, mesmo, fica um pouco mais restrito, né, a nossa especialidade. Então, aqui na Unifesp, além dessa parte das subespecialidades, tem a broncoscopia, que no nosso serviço a gente não sai fazendo broncoscopia. Eu sei que um ou outro lugar tem, mas principalmente fora do país, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o residente de pneumo, né? De respiratório deles tem que sair fazendo bronco. Aqui não, mas a gente rodava, tinha um contato com a broncoscopia. A gente tem a parte, então, de fisiologia, então, prova de função pulmonar, desde a mais simples a mais completas, e os testes em exercício, como o cardiopulmonar, o cardiopulmonar evasivo. A gente tem a parte de hemodinâmica. Isso, hemodinâmica, né, pulmonar. Muito. Na Unifesp, o programa de hemodinâmica, ele é bem forte. E aí, a gente tem o cateterismo de repouso, que faz em vários locais, só que a gente vai além. Nós somos hoje praticamente o único centro da América Latina a fazer em larga escala, vamos dizer assim, bastante mesmo, cateterismo cardíaco direito de esforço e o cardiopulmonar invasivo, que é com Swan-Ganz, linha arterial e o carro metabólico. Então, isso é uma coisa que a gente faz relativamente de rotina, assim, toda semana tem. Que mais? E tem a parte de terapia intensiva também, né? Então, além dos ambulatórios, que as subespecialidades, a enfermaria, né, que é o toda especialidade tem. E a UTI da pneumo. Tem a UTI da pneumo, que a gente tenta focar em pacientes respiratórios, bastante discussão de ventilação mecânica, mas não só a parte ventilatória. É uma unidade, por exemplo, que a gente tem os nossos pós-operatórios de tromboendarterectomia, que é uma cirurgia grande, complexa, bem cardiovascular, né, que tem toda essa questão. A gente chegou a ter já até pacientes em ECMO, por causa, né, pacientes da HP, no pós-operatório, não é comum, mas a gente já teve também. ECMO não só VV, VA também. Conta pra eles o que é ECMO, que o pessoal não vai saber. Explica aí o que é ECMO. Então, a ECMO é a circulação extracorpórea, né? Você pode ser a VV, vamos dizer assim, que vamos, de uma maneira mais simples assim, é que meio que bypassa o pulmão. A VV, né, é para pacientes, então, com doenças pulmonares, que estão em falência respiratória do pulmão propriamente dito, e vai fazer a oxigenação. E nós temos a VA. A VA, ela está relacionada mais à falência da bomba, né, da parte cardíaca mesmo, e vai fazer, então, vai substituir o coração, vamos dizer assim, de uma maneira mais bem superficial. Perfeito. Quando a gente pensa em pneumo, a gente pensa na VV, né? Mas não, a pneumo também, principalmente a parte de circulação pulmonar, pacientes da HP, a gente, na verdade, coloca eles em VA mesmo. Muito bom, não? E assim, você falou, e daí você acabou pegando justamente a parte da dúvida que você tinha de UTI e tudo mais, você conseguiu juntar nesse quesito. E conta pra gente, não necessariamente só o que você faz, mas como que é as possibilidades de trabalho de um pneumologista, né? Tipo, por exemplo, consultório, você não tem consultório, mas é uma possibilidade, né? E como que funciona? Como que é o consultório? Você falou dos exames, do cardiopulmonar, trabalhar talvez em laboratório fazendo esse tipo de exame, conta um pouquinho. Então, uma das coisas, né, então, que eu mais gostei da pneumo é essa gama de possibilidades mesmo, para você sair um pouco do que eu acho ser uma mesmice, que é o consultório. Eu sei que estão falando, como que é mesmice? Cada dia, cada hora é um paciente diferente, uma história diferente. Gente, ficar sentado para mim é trepa. Então, assim, além do consultório, né, que você pode atender como pneumo geral, se você tiver uma subespecialidade, tem a possibilidade, caso tenha na sua formação, principalmente se você fizer uma sub depois, que é o ideal, ou um fellow, ou uma pós-graduação mesmo, um doutorado, ir para a parte de fisiologia. Então, atuar mesmo na parte de exames, como laudando teste de exercício cardiopulmonar, laudando espirometria, laudando pletismografia, DLCO, né? Então, tem essa parte. Existe, é um pouco mais restrito, mas aqui em São Paulo nós já temos um grupo que a gente começou
já tem um tempo, já tem uns 5 anos, começou em 20 ou 21. Nós temos um grupo de hemodinâmica pulmonar, de avaliação hemodinâmica pulmonar, fora da academia, então fora do serviço público. A gente atua em diferentes hospitais particulares e convênio, aqui em São Paulo, nosso grupo. Então, a gente faz cateterismo cardíaco também, o direito, claro. O direito, na verdade, a gente faz também arteriografia, é basicamente os dois, né, na rede privada, o cateterismo de repouso e a arteriografia. Existe a possibilidade também de fazer angioplastia, que é o tratamento da doença tromboembólica crônica por balão. Existem grupos, né, que fazem pelo Brasil. Nosso grupo ainda não faz de larga escala, mas é um próximo projeto que a gente tem. Muitos pneus que trabalham em terapia intensiva, que já prestaram título, então são diaristas de UTI, e que trabalham na medicina hospitalar, em enfermaria, né, evolução de enfermaria, interconsulta dentro dos hospitais. Então, e broncoscopia, né? Já estava esquecendo da bronca. E a broncoscopia. E a broncoscopia que também exige uma sub depois da especialidade, geralmente é 1 ano, se eu não me engano, pelo menos na minha época era 1 ano, você fazia 1 ano de bronco e podia atuar. Só para esclarecer, são 2 anos da pneumo e tem R+, ou é tudo fellow? Ou Thaís? Onde? Bom, lá na escola, por exemplo. Na escola. A bronco É um R+, né? né? Todos os demais, até onde eu sei, são todos fellow. Perfeito. Mesmo em outros serviços, eu não lembro de ter algo assim vinculado ao MEC, com bolsa, tá? Tudo fellow. Tá. Geralmente de 1 ano. E muita pós-graduação também, que no meu caso eu não fiz o fellow, eu fiz o doutorado, né? Que eu gosto, que aí além disso tem a parte acadêmica, que eu gosto muito, que não é exclusiva da pneumo, qualquer área pode fazer. Mas aí eu fiz o doutorado, eu fiz 4 anos de doutorado em fisiologia e circulação pulmonar. Muito bom. E conta um pouquinho, porque isso, vou te falar que é uma lenda minha, tá? Que eu inventei isso, tá? Algumas especialidades eu entendo que o médico, que o paciente não chega direto em você, na maioria das vezes, né? A minha é uma dessa. A cirurgia torácica também é uma dessa, né? Então, claro que, eventualmente, sei lá, se a pessoa tiver, por exemplo, tem muito sudorese, ela vai procurar no Google e talvez ela entenda que ela tem que procurar um cirurgião torácico. Mas, de maneira geral, a pessoa não chega. Na pneumo, a pessoa normalmente chega direto no pneumo? Ou ela vem encaminhada de um colega da clínica que, por exemplo, não tá dando conta de tratar asma, DPOC ou qualquer coisa nesse sentido? Então, eu acho que a pneuma, ela ganhou uma visibilidade. Essa é a minha impressão, tá, gente? Depois de 2020, com a pandemia, parece que a gente ficou meio famoso. A pneuma e a infecto ficaram famosíssimos. Eu acho também. Né? Porque, assim, sinceramente, você tem falta de ar, você tem cansaço. Até 2020 eu não procurava O cardio. apenas o cardio. Só o cardio. O cardio adora tratar uma asma, adora tratar Eles amam. Eles adoram tratar diabetes também. Tratar, às vezes, maltratar, mas assim... Às vezes eles maltratam o diabetes. Mas eles adoram também. Eu não sabia que eles tratavam asma. Achei maravilhoso. Sim, é porque Meu Deus. tratada. Tô com falta de ar, fiz um BNP, tá baixo, eu dou uma bombinha. Isso, bombinha pra todo mundo. Eu tenho um caso recente, inclusive, bem recente, assim, de uma pessoa muito próxima de mim, que tava com cansaço, com falta de ar, foi em vários médicos, inclusive pneuma, cansaço, falta de ar, bombinha, gente, era uma pericardite autoimune. Eita. Meu Deus. Eita. Assim, e eu lembro que eu olhava e falava, gente, essa bombinha tratando esse pericárdio. Exato. Então, assim, asma é só da bombinha, né? Então tem isso. Sempre procuraram muito, acho que uma tradição é cultural no Brasil, procurar o cardio pra tudo, pra diabetes, pra pressão alta e pra dispneia, pra falta de ar, pra cansaço. Na falta do clínico é muito cardio, mesmo na saúde suplementar, por exemplo. É sempre, o cardio, ele é o clínico. O clínico dos pacientes. Todo mundo infere que é o clínico sempre. Eu não era pneuma antes de 2020. Eu terminei em fevereiro de 20, né? 1º de março de 20 foi quando eu virei pneuma. Nossa, você acabou a residência e começou a pandemia. Thaís do céu. Então foi bom assim que eu consegui emprego como pneuma. Né? Você demora um pouquinho, tem que Fui dar um plantão de disputadíssima. clínica. Menina, trabalhei como pneuma em todos os lugares. Todo mundo queria um pneu pra chamar de seu. Pneuma. E aí, eu lembro que nessa época eu tive consultório também. Meu consultório, ele até tava indo pra uma pessoa nova, tal, tava indo bem. Mas é porque realmente não é o meu perfil. Então eu acabei não investindo. E assim, eu acho que depois da pandemia, as pessoas começaram a lembrar mais que existia pneuma. Então hoje, às vezes, quando você tem um cansaço, uma falta de ar, além do cardio, a população procura pneuma. Mas a gente também é muito referenciado. Quando todas as bombinhas que o cardio conhece param de fazer efeito, manda pra nós. É tipo isso.
E aí tem áreas que não, que ninguém põe a mão, que é principalmente o interstício e a circulação. Vê um aumento de pressão na artéria pulmonar, Com cansou de certeza. fazer eco de repetição, porque também tem isso, né? As pessoas tratam HP fazendo eco. Repetindo o eco. Repetindo eco. A cada 2 Vai que meses. sobe. Né? Só Vai você que saber, sobe. HP Vai que é melhora. hipertensão pulmonar, não é? Arterial pulmonar, isso. E aí as pessoas ficam repetindo eco, 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 até que o VD falha e manda pro pneu. E o interstício, o pessoal olha, já encaminha direto. Todo mundo Porque tem aí pavor. ninguém põe a mão e tudo Às vezes mais. o próprio pneuma encaminha pro pneu. Porque interstício, HP Sim. é mais complicado. Eu tenho uma dúvida técnica. Termina aí que você tá da especialidade. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem mais Uhum. essa procura, sim. Os pacientes procuram mais. E uma coisa que eu acho muito legal da pneumo, na verdade, é que, pelo menos o nosso grupo ali, né, na escola, e é uma coisa que a gente tá tentando com a educação continuada, assim, né, conversar com os residentes. Hoje eu sou da sociedade também, é uma coisa que eu quero trabalhar na sociedade. É que o conceito mesmo, né, da parte técnica de dispneia. O pneumo, quando a gente fala em dispneia, quando a gente fala em cansaço, quando a gente fala em intolerância ao exercício, não é só coração e pulmão. Tem uma coisa muito mais abrangente. E uma das coisas que o nosso grupo está estudando e que e nós somos todos pneumos, né? Estamos tentando acompanhar esses pacientes e melhorar. É uma doença, por exemplo, chamada síndrome de fadiga crônica, encefalomia miálgica, né? Que é uma doença hoje que não tem dono. É um paciente que é bem desacreditado no geral, sempre acaba apenas com o psiquiatra e não é bem assim. Então, a pneuma ela sai do pulmão também, sabe? Hoje a gente vê, o meu doutorado, por exemplo, era circulação pulmonar, mas avaliando parte periférica. Então, eu acho que a gente está tendo uma visão muito mais global do paciente. Muito não mais só- sistêmica, né? Isso, muito mais sistêmica, não só o pulmão, sabe? Legal. Muito bom. E ainda chama pneumologia e tisiologia ou já saiu? Ah, nossa, Foi arrasou embora nessa o tempo. pergunta. Eu não tinha Será pensado. que é muito polêmico? Eu não falar sei, que é eu queria polêmico? assim, Eu nem Ah, mas sabia. tá bom, será não. que Pode... eu vou ser expulsa? Não vai, pelo amor de Deus, a gente tinha dito esse foi o caso. Acho que não. Assim, é pneumologia e tisiologia. Eu, pessoalmente, entregaria a tisio para infecto. Com todo respeito. Deixaria para os infectos tratarem. Mas não, eu tô brincando. Os pneumos tratam, sim, a tisiologia super bem. Temos pneumos maravilhosos, bem especialistas nessa área. Na sociedade mesmo temos colegas incríveis que estão cuidando dessa parte, que estão fazendo crescer. Eu acho que a gente não fica nem acima nem atrás dos infectos. A gente tá ali trabalhando juntos, somos colegas. É só pessoal mesmo, tá? Aqui, igual eu não ligo do cardio Tá quando a mão bom. na asma. A tisio pra mim, eu por mim entregava. Muito bom. E conta pra gente um pouquinho quais são. Você falou bem da asma e da DPOC. Quais são os sintomas principais de uma DPOC? Sabe por que eu tô perguntando? Porque o que eu. Enfim, baseado no que eu vejo no meu dia a dia, que não é, obviamente, ligado a isso. É que muitas vezes aquele paciente, né, que a gente sabe que o principal fator de risco para DPOC é o tabagismo, efetivamente. Teve um episódio recente que a gente gravou, o 86, né, que foi exatamente sobre cessação de tabagismo. Então a gente sabe que é a principal, e acho que todo médico sabe isso, tá tudo bem. Mas a gente vê paciente de alta carga tabágica com sintomas que talvez já sejam sintomas de DPOC, mas ele não tem esse diagnóstico. E assim como tem o paciente, eu vou puxando a sardinha pro lado da Raquel, que chega para você tomando uma medicação de diabetes, porque na hora que você pergunta a medicação toma, e quando você pergunta as doenças, ele fala que ele não é diabético, que ele só tá tomando aquilo, porque estava um pouco alterado, mas ele não é diabético. O paciente com DPOC, muitas vezes ele chega, por exemplo, fazendo uso de uma bombinha ou de... E ele fala, não, mas eu não tenho nada no pulmão. Ou ele falou que era só pra dar uma limpada. Não, ou ele tem tosse crônica, mas fala, mas meu pulmão não tem nada. Eu tenho essa tosse, meu pulmão é então ótimo. eu queria até para esclarecer para quem tiver de leigo escutando, mas também para os médicos que estão na atenção primária, ou porque recém-formado, ou até os internos que possam estar escutando, quais são os principais sintomas? Como que a gente tem que orientar esse paciente até no atendimento, até para procurar, por exemplo, um pneumologista? Então, assim, o DPOC, ele geralmente é um paciente que vem com a queixa de intolerância aos esforços, cansaço, falta de ar, de um caráter um pouco mais crônico, né? Então, é uma dispneia crônica, progressiva, diferente da asma, que vem em crises, né? Porque a asma, ela dá uma crise, sem falta de ar, se sai da crise, ela melhora. O DPOC, não. O DPOC, ela é um cansaço, a dispneia contínuo, progressivo, principalmente se você mantiver
o fator causal, né, que é principalmente o tabagismo, mas pode ser queima de biomassa, sei lá, paciente que hoje tem fogão a lenha. É bem raro, né, hoje em dia. Mais raro, assim. Mas, principalmente o tabagismo. E aí ele conta, geralmente ele chega pra gente falando que há 5, 10, 20 anos ele tem tosse, ele tem cansaço, e esse cansaço vem progredindo, e nos últimos meses tá aumentando de maneira importante, já não tá tolerando mais subir a escada que ele subia, andar rápido no plano, em casos mais graves até tomar banho e tudo mais. Então, é isso, ver que a dispneia não é em crise, ela é crônica, ela é progressiva e procurar sempre o fator causal. O DPOC, a rigor, a gente esperaria ali a prova de função com obstrução. E não é obrigatório, mas a tomografia já com sinais de enfisema, apesar de a gente ter casos, né, de ter a prova de função alterada, sem muito enfisema, ou o contrário, se tem um paciente com pulmão destruído, cheio de bolha, ou enfisema fibrose, a prova de função normal, até porque esse balanço entre enfisema e fibrose na tomografia dá uma compensada em termos de volumes pulmonares, tá? E é uma doença crônica, você tem DPOC, você tem DPOC. Você não vai ser um ex-DPOC, você vai ser um ex-tabagista. Mas o ex-DPOC muito difícil, tá? Até porque é uma destruição fixa, é uma obstrução fixa, é uma destruição fixa da via aérea, diferentemente da asma, né, que você trata, melhora a prova de função. O DPOC, teoricamente, não. Claro, começou a tratar, tirou o tabagismo, pode ter inicialmente uma pequena melhora, que na verdade é o basal do paciente. Voltando pro basal. Isso, e a partir dali você acompanha. Então, não existe início de DPOC. Perfeito. Pré-DPOC. Não existe. Igual pneumonia. Gente, eu quero morrer. Eu tive um princípio de pneumonia. Não. Você teve uma pneumonia leve, que não era uma grave. Que não precisa internar, que não. Enfim. Tudo bem. Ou você não teve. Entendeu? Tipo, você sabe que eu odeio o nome pré-diabetes, né? Porque meu pai tá com a glitada de 6,8 e falou pra mim que ele é pré-diabético. E que tá tudo bem, né? Que então eu também odeio, porque eu acho que dá uma tranquilidade pro paciente que não é legal. Odeio. Eu sei que ele existe, mas eu odeio. Eu vou fazer o advogado do diabo da minha própria especialidade, né? Que na verdade é assim. Como é uma variável contínua, gente, é que nem você escolher lá o corte da obstrução do VF1 na espirometria. A gente sempre vai poder baixar o corte cada vez mais e sair fazendo diagnóstico. É igual a hipertensão, na verdade, né? Era 14/9, agora é 12/8, já é pré-hipertensão. A gente também tem... dá mais conforto do que o diagnóstico de diabetes, que muitas vezes tem um peso, especialmente para pessoas mais antigas, né? Tem uma carga emocional de um diagnóstico muito forte, porque a gente não tinha muito tratamento que nem tem hoje, então tinha, sei lá, insulina, metformina e glibenclamida, 30 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, também... A gente precisa não entrar na história do a gente vai viver para sempre, e aí antes era 140, porque a gente pegou essa época, eu peguei ainda, o diagnóstico era em 140, a gente reanalisou a curva ROC do mesmo estudo, aí viu que o ponto de inflexão era 126, então a gente baixou, por isso que é um número quebrado, se não é 125, é 126 miligramas por decilitro para fazer diagnóstico. Depois se viu que entre 100 e 126 a gente ainda tinha risco de complicação microvascular, então isso é importante dizer para o paciente, não é porque é pré-diabetes, que você não tem doença. Isso. É por isso que chama pré-diabetes, porque a gente tem risco de complicação. Mas chama pré-diabetes e não diabetes, porque nem todo mundo precisa tratar, no sentido de que nem sempre eu previno complicação se eu tratar todo mundo que tem glicemia alterada. E isso, obviamente, a gente vai adicionando... evidências, então a gente vê que tem maior mortalidade cardiovascular, que eu tenho nefropatia, retinopatia, mas daí porque senão a gente, então, mas 99 também tem, as pessoas também fazem AVC, isso, sei lá. Não, fazem. E aí a gente vai baixando eternamente. Mas é mais por isso. Eu acho que é importante dizer que o pré-diabetes, para quem diz assim, minha glicada é alta e tudo bem, quem que a gente está vendo? Abaixo de 50 anos, o risco de transformação para o diabetes, evolução rápida, é muito maior. Acima de 65 anos, a gente tem que considerar qual que é o status desse paciente para ver se vale a pena ou não, se tem indicação de tratar. Mas essa discussão é igual a da hipertensão. A gente não vai vencer. Não, eu tô falando isso porque, assim, eu até atendi uma paciente recente que veio por uma queixa de um quadro demencial,
E daí, assim, gente, ela já passou em geriatra, já passou em neuro, já passou em não sei o quê. Veio com os Veio exames... com neurocirurgião, porque e veio com os exames, assim, meio esquisitos até. Tipo, fez uma PET-CT, sabe Deus por quê também, porque eu não entendi a indicação daquilo. Só que tava com o exame de 8 meses atrás... com uma glicemia de 115, com colesterol de 223, e ninguém achou que era importante tratar isso, pensando numa demência vascular, por exemplo, entendeu? E daí eu falei, gente, as pessoas estão ficando muito doidas, porque assim, não, isso aqui é isso, é pré-diabetes, não precisa fazer nada. Puxa, sei lá, né, numa paciente que tá com um sintoma que talvez seja uma demência vascular, primeiro, você precisa ver se é uma demência, né? Então, eu acho que eu tenho essa dificuldade, né, eu acho que talvez atrapalhe nesse sentido da comunicação, mas talvez seja até muito mais uma falha de comunicação do médico com o paciente do que o nome em si, né? É tipo o princípio de pneumonia, é o princípio de infarto. Princípio de infarto. É o IAM sem supra, às vezes. Exato. Não era nada. Ou não era. Exato. Ou não era absolutamente nada, ou é um IAM sem supra. Gente, olha a diferença de um pro outro, e todo mundo chama os dois de princípio de infarto. Aí você não sabe se você valoriza ou não o princípio de pneumonia. É o que é um traqueobronquite? Ou não, ou era uma doença viral que nem era pneumonia. Que a gente deu antibiótico porque, sei lá, né? Porque porque a gente gosta de... Exato, de fazer resistência bacteriana. Porque sim, Rocefin. E me fala uma coisa, aproveitando que a gente entrou nesse negócio de ou não é, de diagnóstico, a gente sabe que, enfim, vira e mexe, sai esses casos na mídia e tudo mais. O diagnóstico de asma assim, não vou dizer que é comum, porque é sacanagem falar que é comum, mas assim, a gente tem casos aí de pacientes jovens que chegaram, por exemplo, com quadros de crises asmáticas super graves e foram diagnosticados com ansiedade, né? Isso acontece, né? Não estou viajando, certo? Sim. E até eu recentemente estava lendo um livro, que é um livro famoso até, que é aquele Rápido Devagar, e ele fala, né? Ele fala assim, a gente tem uma impressão que asma, por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa leiga, ela vai falar, o que mata mais? Asma ou acidente de trânsito? A pessoa vai falar acidente de trânsito. E asma, e ele fala lá, a estatística, ele fala, mata 6 vezes mais do que acidente de trânsito, né? É que não dá, né? Então fala um pouquinho sobre isso, sobre até os red flags que a gente deveria ter, como médico geral, médico que tá na porta, né? Porque eu acho que isso é super importante. Asma, eu sempre falo aos pacientes, porque parece que ninguém valoriza. Você tem alguma doença? Não. Aí você olha lá na ficha, escreve uma asma. Mas você não tem asma? Sim, mas asma nem é doença, né? Asma não é nada. Gente, asma mata. Eu sempre falo, asma mata. E quando não mata, a asma, ela deixa cronicamente inflamada a via aérea fica abrindo, fica fechando, fica sempre inflamada. Você pode evoluir com obstrução fixa. Você nunca fumou, e evolui quase como um DPOC. Imagina, por causa de uma sequela de uma asma não tratada. Porque você não tratou, exatamente. E aí sua qualidade de vida no futuro vai ser muito pior. Então, assim, primeira coisa, a asma mata. Segunda coisa, o diagnóstico de asma, ele é clínico. Perfeito. Então, eu quero morrer quando meus residentes, meus internos, meus alunos falam pra ela, não tem asma, olha, a prova de função tá normal. Quer dizer nada. Nada. Então, assim, o que é asma? Asma são episódios recorrentes de dispneia em crises, geralmente associados com sintoma de tosse, sibilância, aperto no peito, sensação de peso no peito, desencadeados por um patógeno alérgeno conhecido, os mais comuns, mudança de temperatura, contato com mofo, poeira, gato, né, por causa do pelo, cheiros fortes, perfume, que melhora após o uso de um broncodilatador. Isso é uma asma. A asma, ela pode ser leve, ela pode ser mais grave. Então, se o paciente tem episódios recorrentes, tá acordando à noite por dispneia, tá acordando à noite chiando, não tá conseguindo, uma criança não tá conseguindo fazer educação física, um adulto não tá conseguindo fazer atividades do dia a dia direito, ele tem uma asma que não tá controlada, tá? Esses pacientes, quando fazem uma prova de função, geralmente vão estar alteradas. Mas, às vezes, naquele momento não tá. Então, mas daí a indicação seria fazer um teste terapêutico? Porque você falou tudo isso que melhora com broncodilatador. Então, seria... É uma opção. Só que, assim, pode ser
se você tiver disponível, existem os testes de broncoprovocação. Uhum. Então, você pode fazer espirometria com a broncoprovocação para ver se você consegue. Ai, gente, eu amo desencadear. como a pneuma é legal com os pacientes. A prova de função pulmonar já não é terror o suficiente, porque para quem nunca viu, meninos, alunos, procurem aí no YouTube, já é difícil. Aí a gente vai lá e você não tá sentindo sintoma, amigo? Vamos provocar o seu eu vou te sintoma. falar, é bem chato, eu já fiz a prova de Nunca fusão. fiz. Já fiz. Eu nunca fiz. Já Eu fiz. nunca fiz. Mas eu já ouvi os pacientes fazendo. E coitado, eu tenho pena. É bem ruim mesmo. Não é obrigatório, assim. E assim, Sim, às sim. vezes, sei lá, o tô paciente tem brincando. sintomas no esforço físico. Sim, verdade. Você pode fazer um teste, por exemplo, um cardiopulmonar com um teste de broncoespasmo. Pra você avaliar se é induzido por esforço. Perfeito. Também é Boa. bem interessante de fazer. Às vezes é bom a gente fazer pra ter isso documentado. Claro. Às vezes é bom certeza. pra plano de saúde, dependendo da medicação que você vai pedir. E pra você ter um basal do paciente também, sabe? Uhum. E assim, você fez o diagnóstico, não conseguiu a prova de função, mas o quadro típico vai fazer um teste, uma prova terapêutica. Perfeito. E ver se ele melhora. Outra coisa importante ver é a história familiar. A asma tem muita relação com história familiar. Fenotipar a asma, que a gente fala hoje, quer ver se é uma asma alérgica, uma eosinofílica alérgica, se a IgE é mediada, se é não alérgica. Isso é super importante, que hoje em dia a gente tem muita medicação nova, muito boas imunobiológicos. Não vou falar assim, não é fazendo propaganda para um ou outro, eu não trabalho com a indústria, mas realmente muda a vida dos pacientes. Porque o corticoide inalatório, ele é importante, ele foi um marco, né, na asma, a gente Sim, tem que sem dar pros dúvida. pacientes. Mas o uso crônico de corticoide inalatório acaba tendo uma certa absorção. Você pode ter osteoporose, uso crônico, né, principalmente depois a mulher, menopausa, ainda uso crônico de corticoide inalatório, você pode evoluir com osteoporose. A gente tem que sempre lembrar de checar isso nos pacientes. Então, quando a gente tem corticoides em dose alta, paciente de difícil controle, a gente tem que pensar no imunobiológico, às vezes mandar para um especialista, para um centro de referência para conseguir fazer, sabe? E sinais que a gente tem que valorizar na asma, né? Então, paciente que já foi entubado antes, que é internado, que faz uso da medicação inalatória certinha e não controla, que faz uso de corticoide sistêmico recorrente, tipo, tem que precisar sempre. Esses são red flags que a gente tem que tomar cuidado. O paciente chegou no pronto-socorro, ele tem já essas histórias, você já tem que olhar ele com mais carinho, porque ele pode evoluir o mal da asma dele. Se chegou no pronto-socorro, tá saturando menos do que 92%, 94%, na verdade. Tem que tomar cuidado, porque assim, asma não dessatura. A asma que desatura, ou ela é grave, ou ela não é uma asma. Perfeito. Toma cuidado com isso. Não é nem tudo que chia é asma, gente. Tem isso também, Isso tá? é outra coisa importante dizer. Nem tudo que chia é asma, nem todo mundo tem falta de ar é bombinha. Então, nem tudo que chia é asma. E asma que desatura, ou é asma grave, ou não é asma. Então, desaturou, sala de emergência. Chegou muito agitado, com uso de musculatura acessória, fala intercortada, sala de emergência. Chegou torporoso, sala de emergência. Chegou desaturando, coletou um agaso, o PCO2 dele tá normal ou aumentando, sala de emergência. Ele vai estar em iminência de falência. Perfeito. Se ele tá com muito esforço, é pro PCO2 dele tá no chão na gasometria. Isso. E isso pode acontecer no paciente jovem, né? Inclusive, Sim. né? É frequente no paciente jovem esse Nossa. tipo de crise. Então, Sim. é importante a gente pontuar isso, porque o paciente jovem, muitas vezes, ele é negligenciado por ser jovem, né? E isso vocês estão ouvindo. Primeiro, eu vou falar aqui que ela não contou, mas a Thaís também é uma grande plantonista do pronto-socorro da clínica da escola. Então, vocês estão falando com alguém que atendeu muito paciente com falta de ar no PS. Mas um detalhe que eu acho que para quem tá, talvez no internato ou na residência de clínica, e chamar a atenção para a asma, que a gente tolera muito de saturação no DPOC. O paciente do DPOC, ele chega mais ou menos bem, e aí a gente vai levando, bota ali no catéter e vai segurando o paciente. A asma grave no pronto-socorro, uma descompensação aguda grave, ela é uma emergência, e a intubação nesses pacientes ela não deve ser protelada. Quando chega, pelo risco de
parada pela asma, Isso, né? Então, esses pacientes, exatamente. eles evoluem rápido, mal, e podem evoluir rapidamente se a gente negligenciar Perfeito. esse atendimento adequado no PS. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar em relação a isso é assim, existe uma idade para o aparecimento de uma primeira crise? Porque o que me preocupa mais é aquele paciente que não tem o diagnóstico. Então, ele não tem o diagnóstico, ele tá, né, ele pode até ter tido outras crises, mas ele não tem aquele diagnóstico, então ele não sabe para contar, né, ou a família não sabe para contar, ele não vai estar fazendo uso de medicação. Como é que o médico que está ali na porta, ele consegue pensar numa crise de um broncoespasmo, né? Talvez não chamar de asma, mas um broncoespasmo. Então, assim, geralmente a asma a gente pensa muito em criança, né? Uhum. Então, e tem aquele negócio, deu 12 anos, a mãe fez uma simpatia Isso. e some, e aí você tá curado. Então, aí depois, lá pros 20, 30, às vezes mulher pós-menopausa, volta a ter sintomas. Então, quando é uma asma de início tardio, identificar, será que aquela pessoa foi asmática da infância? E aí, principalmente agora, assim, a gente... Quem hoje tem, talvez, 40, 50, 60 anos, na infância, os médicos chamavam de outra coisa, chamavam de bronquite asmática, às vezes não tinha esse nome de asma. E aí a gente vai tirar, não, eu tinha muita pneumonia na infância. Você vai ver, nunca foi uma pneumonia. Na verdade, eram crises recorrentes de asma, que a pessoa era entubada, fazia inalação, usava injeção de corticoide. Então, precisa identificar se já foi uma pessoa que teve essa história e com 12 anos a simpatia da mãe curou. Na verdade, é a história natural da doença, né? Ou se realmente é um asma de início tardio, que pode acontecer também, tá? Nesses casos, geralmente quando a gente fenotipa, ela é um pouco diferente, então tem algumas particularidades, principalmente se for escolher imunobiológico. Mas, o paciente chegou, tá com tosse, falta de ar, chiano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar bem isso. Então, é aquilo. Teve uma exposição? Teve um alérgeno? Já teve história? Alguém na família tem asma? Eu nunca tive asma. Eu, por exemplo, na infância, nunca tive nada. E aí, poucas vezes na minha vida, teve uma vez que eu tava saindo da Meripan, estavam pintando a Meripan com a tinta spray. Só um parênteses, a Meripan é a Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista, pra quem tá escutando e não sabe o que é. Estavam pintando a Meripan e eu ganhei uma jato. sprayzada, assim, de Nossa. tinta, um cheiro. Gente, na hora fez... Eu comecei a chiar. E, teoricamente, eu não tinha asma. Não tem. Meu irmão tem. Meu irmão tem uma asma, assim, absurda. Mas eu nunca tive. Então, foi uma carga muito grande de um alérgeno e um alérgeno notório ainda. Então, tive que fazer inalação, zeomominha, passou. Outra coisa, às vezes o paciente, ele tá chiando ali naquele momento, você vai conversar, ele tem episódio de tosse. Porque a asma, ela pode manifestar como tosse, como peso, né? Sensação de peso, de aperto no peito, e não necessariamente o chiado clássico, que é o gatinho que a gente ouve à distância, sabe? Não, e é bom você ter falado isso, porque basicamente é uma mera ausculta pulmonar resolve esse problema. Eu falo que às vezes falta muito básico, né? Falta você pegar o pulso do paciente, pegar o, né? E daí você já fica pensando, ai, mas o serviço que eu tô não tem tomografia, não tem... É colocar o esteto. E conversar com o Tem doente. que conversar. Ele fala. Conversar sobre a história familiar. E outra coisa, falando em conversar, ver se a fala dele tá entrecortada. Sim, Porque é um outro fator importante pra dar uma dica pra gente no pronto-socorro. O paciente não consegue falar. Teoricamente, você não tem indicação de fazer uma tomografia, não. Você vai Isso, fazer esse é o tomografia ponto. na asma, se for uma asma que você trata e não melhora, então, será que é asma mesmo? Ou se o paciente está fazendo infecções, de fato, infecções de repetição, porque pode ser uma bronquiectasia, Sim. né? Alguma outra coisa ali por trás. Mas, epidemiologicamente falando, o mais comum não é você ter uma doença, uma imunodeficiência comum variável, que vai ter um monte de bronquiectasia para um monte de infecção que você teve. Não. Estatisticamente, você vai ter asma. Sim. Tratou, não resolveu, tal, aí você começa a ir pros diferenciais, a não ser, né, que tem uma coisa mais grave. Senão, não. E assim, hoje em dia, eu sou a maior fã, tá, gente? Eu amo ultrassom, eu adoro ultrassom. Mas eu falo pros meninos, às vezes, que o paciente chega lá na sala de emergência, na escola, chega e bota ultrassom e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual a frequência respiratória? Ah, esqueci. Pois é. A gente conta. Pois é. E não me fala 18. Eu sei que É isso que eu ia falar, tá? Você sabe que você tá Você vai inventando. mentir, pelo menos coloca número ímpar. 21. Eu sei. Se você vai Sabe? Eu mentir, sei que fala você 20. tá mentindo pra mim. É. Coloca... Não, é por isso que eu gosto de frisar isso, porque senão fica parecendo que a gente sempre precisa de recursos tecnológicos e não sei o que, exames de imagem. E você falou, uma asma, o paciente tá com uma queixa de falta de ar,
Ausculta. É tão simples, né? É muito simples. Então eu gosto de deixar essa mensagem que eu acho que é importante. É tão bom que melhora. É muito rápido quando você diagnostica e trata. Eu, assim, DPOC pra mim era a pior coisa do mundo no consultório, porque o DPOC, ele para de piorar. Sim. Ele não vai melhorar. É. Então é frustrante, eu fico muito frustrada. Aí eles falam assim pra mim, tô com tosse, tô cansado. Amigo, tu fumou 50 anos. Aí, se você tivesse que deixar para os jovens médicos, vai... porque, enfim, mesmo os futuros também vão ser jovens médicos em breve. Um recado sobre a pneumologia, ou o que você quiser, ou sobre a residência, ou sobre o que você gostaria que qualquer médico soubesse sobre a pneumo, sabe? Porque tem isso também, né? E eu tenho uma meia dúzia de coisas que eu falo, gente, todo médico tinha que saber isso aqui, né? Então, deixa um recado aí. Bom, deixa eu ver, deixa eu pensar. Bom, primeiro que eu acho que para os residentes, né, que querem fazer pneumo, é uma especialidade que eu acho muito completa, de verdade. É uma especialidade pouco conhecida e valorizada, talvez um pouquinho até entre os nossos pares, eu vejo. Mas que é muito completa, tem muita opção do que fazer, tá? Ninguém vai ficar rico fazendo pneumo, gente, eu já aviso a todos. Mas ela é bem gratificante, sabe? Os pacientes... você tem um contato grande com o paciente, se você gosta de consultórios, você gosta desse estilo mais, né, de medicina de consultório, medicina bem integrativa mesmo, né, vamos dizer assim, bem no termo correto da palavra, que é de sistêmica mesmo. Você tem a opção de uma coisa mais agitada, né, de hospital, UTI. Você tem os pacientes realmente graves, para quem gosta do perfil do paciente mais grave, como é o meu caso, que faço circulação pulmonar, que eu acho que é uma das coisas mais graves que tem no pneumo. Pega pacientes jovens também. Então, você tem também esse perfil e você também pode optar por só tratar asma leve, que também pode ser o seu perfil e tá tudo bem. E você pode ficar fazendo só os exames, só os exames, que tem uma gama de exames. Exato, você pode ver de exames, o que é uma coisa boa também, né? Eu tenho amigas que... É uma versatilidade grande, né? Tem bastante, sabe? Uma versatilidade realmente muito grande. E eu acho que, assim, o que todo mundo tem que saber para saber encaminhar, principalmente para saber encaminhar para o pneumo, né? É detectar, assim... Pacientes, por exemplo, com asma tratados, né, por várias pessoas, por várias especialidades, que começam a não responder ou com um corticoide muito alto, tem que encaminhar. O DPOC é um paciente mais complexo, porque ele tem uma deteriorização, ele é interessante ser seguido realmente com o pneumo junto. E os pacientes da circulação e do interstício, com certeza. Saber reconhecer, valorizar um aumento de PSAP no eco, não só ignorar aquela frase do ecocardiografista, sabe que isso acontece muito. Perfeito, muito bom. Foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada de vir contar um pouco da especialidade. A maior parte do que você falou, eu mesmo não sabia. Que, como você falou, a pneuma é uma área que fica... Bom, é que pra mim que sou cirurgia é pior ainda, né? Porque a gente não tem praticamente contato com a pneuma, né? A Raquel que fez clínica ainda teve aí, porque teve o rodízio. Mas é importante a gente ter essa vivência e ouvir, porque apesar de todos... Né, você ouvir falar por causa da pandemia, fica um pouco no limbo às vezes, né? Do que faz, exatamente como que é o dia a dia. Eu não tinha noção dessa versatilidade, hein, pra você ter uma noção. Muito legal. E, Obrigada. Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi, o Médico de Quê tá no @médico de Quê, para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês ficaram até aqui, se vocês gostarem de Quem para os amigos, se vocês não gostarem de Quem para os inimigos, e até a próxima. Muito obrigada, Thaís. Obrigada.